Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Semente da Videira. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Anilson, eu sou o criador do canal Semente da Videira, o canal que tem como intuito trazer o Evangelho de uma forma bem simples para nossas vidas. Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho. Se sentir no coração, compartilhe com mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas venham ser abençoadas pela palavra de Deus. Hoje vamos estar lendo Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 diz assim: Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojeis da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem o ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, Salomão foi o segundo filho do rei Davi. Salomão reinou sobre Israel logo depois da morte do seu pai, Davi. E quando Salomão se deparou com a herança do trono, a Bíblia nos diz que Deus concede um pedido para Salomão. E Salomão pede a Deus sabedoria para governar sobre o seu povo. E através dessa sabedoria que Deus deu para Salomão, Salomão tornou um rei rico, próspero, sábio. Salomão escreveu o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, do qual nós vamos estar trazendo hoje uma passagem interessante que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Está falando sobre a correção de Deus sobre o seu filho, sobre o trabalhar de Deus sobre o seu filho. Salomão diz que não devemos enojarmos da repreensão de Deus, porque quando Deus começa a trabalhar em nossas vidas, muitas das vezes nós não vamos entender o trabalhar de Deus. Nós vamos achar que Deus nos abandonou, que Deus não olha mais para nós, que Deus nos deixou de lado. Porque Deus, quando Ele começa a trabalhar, meus queridos irmãos, é algo, às vezes, aos nossos olhos, terrível. Mas lá na frente nós vamos entender o trabalhar de Deus. Vamos entender aquilo que Deus quer fazer. Vamos entender aquilo que Deus está fazendo logo depois que nós passamos pela correção do Senhor. O Senhor não usa ninguém sem antes trabalhar na vida desta pessoa, sem antes corrigir a vida desta pessoa. Salomão está falando aqui que Deus corrige o filho a quem ele ama, como um pai corrige o seu filho também porque o ama. Quando um filho é corrigido pelo pai, é porque o pai tem um zelo por esse filho, porque o pai quer o melhor caminho para esse filho, porque esse pai quer que esse filho seja alguém na vida, que ele chegue em algum lugar. Assim também é o nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer também em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz assim: Pois o Senhor corrige o filho a quem ele ama, e açoita e o recebe por filho. E quando nós lemos a palavra açoite, nós vemos que é como algo que nós estivéssemos apanhando de alguém, sendo açoitado por alguém. E a correção de Deus é assim. Nós vemos que Deus trabalha de uma forma que às vezes parece que nós estamos sendo açoitado, chicoteado pelo Eterno. Mas Ele tem um jeito de trabalhar. A Bíblia diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo cura, Ele mesmo sara. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: Se suportai a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque qual o pai que não corrige o seu filho? Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque o pai também corrige o seu filho. Então, às vezes, nós não entendemos, mas Deus, Ele trabalha da forma correta, Ele trabalha da forma certa, Ele trabalha no tempo dEle e Ele opera do jeito dEle. A Bíblia nos diz que quando Jeremias desceu à casa do oleiro, Jeremias viu um vaso de barro sendo trabalhado pelo oleiro. E Deus se comparou aquele vaso ao povo de Israel. Então a Bíblia também nos compara como um vaso de barro nas mãos de Deus. E Deus trabalha nesse barro, moldando esse vaso.
trazendo esse vaso à forma que Ele deseja, fazendo do jeito que Ele quer, do jeito que Ele vai usar esse vaso. E nós somos um vaso na mão do oleiro. Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago vai dizer que a prova da vossa fé produz paciência, e a paciência produz esperança, e a esperança aumenta a fé. Então, quando nós somos provados, a nossa fé é aumentada. Quando nós somos provados, nós saímos mais fortalecidos, nós saímos mais renovados. Por quê? Porque nós vamos chegar do outro lado. E nós vamos entender que nós só chegamos do outro lado porque Deus estava com as mãos cuidando de nossas vidas. Porque tem provas que vêm para as nossas vidas que nós achamos que nós não vamos suportar. Mas quando nós passamos e olhamos para trás, nós vemos que Deus esteve ali o tempo todo cuidando. Porque Deus cuida daquele a quem Ele ama. Deus corrige aquele a quem Ele ama. E se nós suportarmos a correção do Todo-Poderoso, Deus nos chama de filho. E se nós não fomos corrigidos, a Bíblia diz que nós somos tratados como bastardos. Mas nós não somos bastardos, nós somos filhos. Por isso que Deus corrige, por isso que Deus trabalha, por isso que Deus opera. Deus tem um trabalhar na sua vida. Deus tem um trabalhar no seu coração. Deus tem um trabalhar na sua mente. Deus tem um trabalhar ao seu redor. Por isso que muitas das vezes você é provada. Por isso muitas das vezes que eu sou provado. Porque Deus nos ama. Fique com esta palavra, que Deus venha abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém.